A verdadeira Páscoa. Você já se perguntou qual é o verdadeiro significado da Páscoa, segundo a Bíblia? Antes de pensar nos ovos de chocolate e coelhos, é importante voltar às Escrituras e entender a origem sagrada e poderosa dessa celebração. A Páscoa bíblica tem suas raízes profundas no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus intervém diretamente para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Nesse momento dramático da história, vemos a mão de Deus agindo com poder, justiça e misericórdia para cumprir suas promessas e revelar seu plano de salvação. Essa história não é apenas uma narrativa antiga, mas um retrato profético do que Deus faria futuramente por toda a humanidade. O cenário era opressor. Os hebreus estavam há mais de 400 anos em servidão, sendo oprimidos por Faraó. Mesmo após 9 pragas enviadas por Deus, o coração de Faraó permanecia endurecido. Então, Deus anuncia a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, de pessoas aos animais. Mas, antes que esse juízo caísse, Deus orienta Moisés a instituir a primeira Páscoa, uma cerimônia que marcaria o início de uma nova era para o povo de Israel. Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo, assá-lo inteiro e comê-lo com pães sem fermento e ervas amargas. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos batentes e nas vergas das portas. Esse ato de obediência seria o sinal de livramento. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, as casas marcadas com o sangue seriam poupadas. Esse é o momento que dá nome à celebração, Pesach, do hebraico, que significa passar por cima. O juízo passou por cima daqueles que estavam protegidos pelo sangue. Esse evento extraordinário está detalhado em Êxodo 12, do versículo 12 ao 14. Naquela noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, uma ordenança perpétua. Aqui vemos não apenas um livramento físico, mas um ato profético, uma figura espiritual profunda. O Cordeiro Pascal era mais que um animal sacrificado. Ele era símbolo de redenção, uma prévia do sacrifício de Cristo. Deus estava ensinando ao seu povo o poder do sangue derramado, o valor da obediência e a necessidade de se separar para Ele. O povo que confiava na palavra do Senhor foi poupado, não por suas obras, mas pela fé no sangue que marcava suas portas. Essa verdade carrega uma mensagem que ainda ecoa nos dias de hoje. É o sangue que salva, é o sangue que protege, é o sangue que liberta. Do ponto de vista histórico e espiritual, a primeira Páscoa também marca o nascimento de Israel como nação livre. Logo após essa noite, Faraó finalmente libera os hebreus, e eles partem rumo ao deserto, iniciando a caminhada que os levaria à terra prometida. A Páscoa torna-se então uma ordenança perpétua, uma celebração que deveria ser repetida ano após ano, para que as futuras gerações nunca esquecessem o que Deus fez. A cada Páscoa, o povo deveria recordar: foi com mão forte que o Senhor nos tirou do Egito. Essa libertação do Egito é um dos principais pilares da identidade de Israel e também da tipologia bíblica do plano de redenção. O Egito representa o mundo e o pecado. Faraó representa Satanás e a opressão. E Moisés é uma figura de Cristo como o libertador. E o Cordeiro sem defeito, cujo sangue salvou da morte, aponta claramente para Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é essencial para compreender a mensagem central da Bíblia: libertação espiritual, redenção pelo sangue
e sacrifício substitutivo. Tudo já estava ali, desde o início. A Páscoa, conforme instituída por Deus no Antigo Testamento, apontava profeticamente para algo muito maior do que a simples libertação física dos hebreus da escravidão no Egito. Aquela celebração, repetida ano após ano, era uma sombra do que estava por vir. O verdadeiro sacrifício, o Cordeiro perfeito. Séculos se passaram, e durante a celebração da Páscoa em Jerusalém, Jesus Cristo, chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se apresenta como o cumprimento dessa profecia. Jesus não apenas participa da Páscoa, ele é a essência dela. Sua missão era cumprir aquilo que o Cordeiro Pascal simbolizava: a salvação de todo aquele que crê. Durante a semana da Páscoa, milhares de judeus de todas as partes vinham a Jerusalém para celebrar a libertação do Egito. Era um tempo de festa, memória e sacrifício, e é nesse contexto que Jesus se reúne com os discípulos para a última ceia. Ali, ele realiza algo extraordinário. Transforma o pão em símbolo do seu corpo, que seria entregue, e o vinho em símbolo do seu sangue, que seria derramado. Ele anuncia uma nova aliança, superior àquela estabelecida no Êxodo. Agora, não seria mais o sangue de animais que traria redenção, mas o sangue do próprio Filho de Deus. A crucificação de Jesus não foi uma coincidência dentro do calendário judaico. Ela foi o cumprimento exato da profecia. Enquanto os sacerdotes preparavam os cordeiros para o sacrifício no templo, Jesus era conduzido ao Gólgota. Ali, ele foi pregado numa cruz como um criminoso, embora fosse inocente. Ele foi humilhado, coroado com espinhos, transpassado, exatamente como o cordeiro que era imolado sem culpa. O apóstolo Paulo declara: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. A morte de Jesus foi mais do que um evento histórico. Foi um ato divino com propósitos eternos. Ao derramar seu sangue, ele nos oferece não apenas perdão, mas redenção completa. Assim como o sangue nos umbrais livrou os israelitas da morte no Egito, o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e eterna. Expressões como redenção, sacrifício vicário, substituição e sangue de Jesus ecoam fortemente na fé cristã. E hoje, também são buscadas por milhares de pessoas que procuram entender o poder do Evangelho. Mas a história não termina na cruz. O verdadeiro poder da Páscoa cristã está no terceiro dia, a ressurreição. Em Mateus 28, os evangelhos relatam que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e inaugurou uma nova realidade espiritual. A ressurreição é mais do que uma demonstração de poder. É a confirmação de que o sacrifício foi aceito por Deus. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas um martírio. Mas, porque ele vive, nós também viveremos. Este é o centro da mensagem da Páscoa: vida após a morte, esperança eterna, vitória sobre o pecado. Na cruz, Jesus nos libertou do Egito espiritual, o pecado, e nos conduziu à verdadeira terra prometida, uma nova vida com Deus. Ele não veio apenas libertar um povo de um império terreno, mas toda a humanidade do império, do pecado e da morte. Essa verdade ressoa profundamente em mensagens de cura interior, libertação espiritual, salvação pela fé, poder do sangue de Jesus, graça e misericórdia divina. A cruz é a ponte, o sangue é o selo, e a ressurreição é a garantia de que a promessa de Deus é viva e eterna. Ao celebrarmos a Páscoa cristã nos dias de hoje, somos convidados a olhar além do Êxodo e do Gólgota. Mais do que relembrar fatos históricos, mergulhamos no significado eterno dessa celebração. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante da fé cristã, a maior demonstração de amor, poder e vitória da história. A Páscoa é mais do que a memória de um túmulo vazio. Ela é a proclamação viva de que a morte foi vencida e em Cristo
temos acesso à verdadeira vida. Como escreveu o apóstolo Paulo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Por isso, celebremos a festa com sinceridade e verdade. Esse convite não é apenas simbólico, é um chamado à transformação, à vivência de uma fé autêntica, renovada e cheia de esperança. Hoje, já não precisamos de um templo físico ou cordeiros sacrificados. O véu do templo foi rasgado. O caminho até Deus está aberto. A Páscoa é tempo de renovação, arrependimento e fé viva. Cada vez que celebramos a ressurreição, lembramos: não há sepultura que possa prender quem está em Cristo. O túmulo está vazio e, por isso, nossos corações podem estar cheios de vida e esperança. A ressurreição é mais que história, é realidade viva, é a base da nossa fé e da nossa vitória. Muitos celebram a Páscoa sem conhecer seu verdadeiro significado. Coelhos, ovos de chocolate, símbolos populares. Mas é essencial resgatar o sentido bíblico da Páscoa, especialmente nas redes sociais, onde muitos perguntam: o que é a Páscoa na Bíblia? O que a ressurreição de Jesus significa para mim? Ao produzir conteúdo claro e fiel, levamos o Evangelho puro a quem tem sede da verdade. A nova vida é o coração da mensagem pascal. Como diz Romanos 6, assim como Cristo foi ressuscitado, andemos nós em novidade de vida. A ressurreição nos transforma hoje. É a certeza da vitória sobre o pecado, o medo e a morte. Não celebramos apenas um fato, vivemos um milagre todos os dias. Vivemos num mundo cheio de ansiedade, medo e dor. E a Páscoa surge como uma luz que brilha na escuridão. O túmulo vazio grita: o mal não tem a última palavra. A morte foi engolida pela vida eterna. Para os que enfrentam crises, perdas e batalhas interiores, essa é uma notícia poderosa. Jesus está vivo. E porque Ele vive, nós também podemos viver plenamente. Essa é a esperança da Páscoa. Uma esperança viva, que transforma e nunca falha.